Olá, pessoal. Hoje nós vamos estudar o número de sequência e o número de reconhecimento, dois campos que compõem o cabeçalho de um segmento TCP, ok? Então, esse primeiro slide aqui, ele mostra justamente isso, o formato do cabeçalho TCP, tá certo? É o que está circunscrito aqui a essa região, que é o campo de dados. O que a gente vai focar nessa aula aqui é sobre esses dois campos que estão destacados aqui em verde. O número de sequência e o número de reconhecimento. São números, são campos de 32 bits. Vamos dar uma olhada no que é inicialmente o número de sequência. Gente, para a gente estudar o número de sequência, entender o número de sequência, nós temos que compreender que o TCP, os dados que ele recebe do nível de aplicação, e aqui eu tenho 102.400 bytes, que são recebidos do nível de aplicação. Independentemente de qual seja o tamanho, o TCP ele vai sempre numerar esses bytes, tá certo? Então aqui você vê o primeiro byte numerado como 0, o segundo como 1, o terceiro é 2 e por aí vai, tá certo? Bom, o que é que tem dentro desses bytes? Bom, para o TCP não interessa. Tá certo? O TCP não observa o que é que ele está encapsulando, ele apenas numera, tá certo? E o que seria o número de sequência? O número de sequência é o número do primeiro byte que é transportado num segmento TCP, tá certo? O que acontece? O que acontece é que a gente não tem todos esses bytes aqui transmitidos em um único segmento. O que o TCP faz? Ele corta pedaços aqui dessa cadeia de bytes e cada pedaço ele transmite em um segmento separado. E o número de sequência é o número do byte que encabeça essa sequência de bytes que é transmitida em um segmento. Aqui a gente está destacando, por exemplo, que os primeiros 1024 bytes são transmitidos em um segmento, no primeiro. E os próximos 1024 bytes vão ser transmitidos no segundo segmento. Ok? Aí o que acontece? Nesse primeiro segmento, o número de sequência é 0. No segundo segmento, o número de sequência é 1024. E no terceiro, o número de sequência é 2048. Claro que vai ter mais segmentos aí, mas a gente está só dando um exemplo aqui, né? Tem mais segmentos, porque tem 102.400 bytes. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aqui nesse slide. Nesse slide mostra a transmissão do primeiro segmento, com o número de sequência igual a 0, 1024 bytes. O que acontece aqui? Quando o TCP aqui da direita recebe esse segmento, ele envia um segmento de volta, tá certo? É um segmento vazio, ele não contém dados. E aqui no número de reconhecimento desse segmento consta 1024. Por quê? Porque o número de reconhecimento é o número do próximo byte na sequência que o TCP destinatário está esperando que o remetente transmita. Então, foram transmitidos os bytes de 0 a 1023. Então, na sequência, o próximo é 1024. Ok? O que acontece quando o TCP aqui da esquerda recebe esse segmento? O que vai acontecer é que, quando ele recebe esse segmento, ele toma ciência, ele tem a certeza de que esses 1024 bytes foram transmitidos com sucesso, ou seja, chegaram. E, portanto, ele tira esses 1024 bytes iniciais do buffer de transmissão. E aí o que ele faz? Ele transmite os outros 1024 bytes, os 1024 bytes aqui do segundo segmento, que começa com 1024 e vai até 2047, tá bom? Então, o que acontece aqui? O TCP destinatário recebe esse segmento e envia aqui um segmento contendo como número de reconhecimento 2048. Por quê? Porque o próximo byte, na sequência que esse TCP aqui está esperando que o TCP remetente envie, é o 2048. Ele recebeu de 0 a 1023, de 1024 até 2047. Então, o próximo
é 2048. ACK é uma abreviação de Acknowledgement, que significa reconhecimento. E por que é que esse número é chamado de reconhecimento? Porque, na verdade, quando você diz que o próximo número na sequência é 2048, significa que todos os bytes do 0 até o 2047 chegaram. Então, da mesma forma aqui, todos os bytes de 0 a 1023 chegaram. Então, o número de reconhecimento, ele tem esse nome por quê? Porque ele serve para que o TCP remetente reconheça que os dados que ele transmitiu chegaram, de fato. Tudo bem? Bom, vamos dar uma olhada aqui nesse slide. Esse slide tem um padrão de comunicação um pouquinho diferente daquele outro lá. Qual é a diferença? A diferença é que, nesse caso, tanto o TCP da esquerda tem dados a enviar para o da direita, quanto o da direita tem dados a enviar para o da esquerda. Tá certo? E o que é que acontece aqui? Acontece aquilo que a gente viu há pouco tempo, né? Os primeiros 1024 bytes chegaram e aqui a gente tem um segmento que, neste caso, além de reconhecer, ou melhor, além de enviar os primeiros 512 bytes dessa cadeia de byte aqui, além disso, ele reconhece a chegada desses primeiros 1024 bytes. Então, a gente fala que o reconhecimento pegou carona num segmento que transportava dados, né? Isso em inglês é chamado de Piggyback Acknowledgement, né? Seria o reconhecimento por carona. O que acontece com o TCP da esquerda aqui? Bom, quando ele recebe esse reconhecimento, assim como a gente viu no slide passado, ele retira os 1024 bytes daqui e envia o segundo conjunto de 1024 bytes, tá certo? E agora, além disso, o que é que ele faz? Ele reconhece a chegada desses 512 bytes aqui, tá? Porque aqui nesse segmento eu tenho bytes que são numerados de 0 até 511. Então, o próximo que ele está esperando, o próximo que o TCP da esquerda espera que o TCP da direita envie é o 512, ok? Muito bem. Chegou aqui o segundo segmento, aí o TCP da direita tem a certeza de que esses 512 bytes de fato chegaram, e aí ele remove os 512 bytes aqui do seu buffer de transmissão, ok? O que é que ele faz em seguida? Ele transmite um novo conjunto de 512 bytes. Aí o número de sequência vai ser o quê? 512, né? Aqui é de 0 a 511 e aqui é 512, tá certo? E o que é que acontece? Além desse segmento enviar esse segundo conjunto de 512 bytes, ele também vai reconhecer, né, a recepção desse segundo conjunto de 1024 bytes que o TCP da esquerda enviou, né? 1024 até 2047, então próximo na sequência é 2048. Tudo bem? Bom, então a gente viu dois cenários, né? Esse cenário e esse cenário. Aí você pergunta, poxa, mas na prática, o que é que acontece? Acontece sempre esse reconhecimento por carona? Olha, sempre que possível, sim, né? Mas, eventualmente, você pode ter um padrão de comunicação em que você receba os reconhecimentos sem nenhum dado associado. Se você está fazendo o descarregamento de um arquivo via FTP, você está, na maioria dos casos, recebendo os pedaços do arquivo que você está descarregando. Então, o que você vai enviar em termos de segmento TCP são segmentos TCP vazios, que só servem para reconhecer os segmentos que o servidor FTP envia, né, com os pedaços do arquivo. Por outro lado, se você está operando aqui com uma aplicação do tipo chat, então, bom, os seus segmentos, os segmentos que vão ser trocados aqui entre as entidades TCP vão ser segmentos que têm dados, né, que vão ter o reconhecimento por carona. Né? Por quê? Porque tanto um lado como outro lado tem dados a enviar para os seus pares. Tudo bem, gente? Então, bom, é isso aí. A gente se vê na próxima, onde a gente vai estudar o controle de erros TCP. Tá joia? Até mais. Tchau, tchau.